Ninguém vai falar bom dia pra mim? Bom dia. Bom dia, Bom professor. dia. Bom Bom dia! dia. Fiquei esperando pra ver se alguém ia falar e nada, né? Só entra e nada, né? Me deixa vocês comigo. Bom dia, senhor. Bom dia, Carol dos Anjos. Oi, Beatriz Duarte, tudo bem? Oi, senhor. Oi, Manu. Tem a Emanuele e tem a Manu. Bom dia para as duas. Senhor, você acha que esses Bom alunos dia, novos professor. lembram da sua cara? Que é, cá? Que esses alunos novos lembram de você? Por exemplo, nós fala professor de geografia. Aí ele Claro, fala, que professor de geografia? ele não é louco? Claro que tem que lembrar. Você não lembra de mim, Dani? Gabriel, vocês não lembram de mim? Eu demorei 8 meses para decorar seu nome. Você é doida, menina? Você demorou tudo isso. Você no primeiro dia você já ficava me chamando. Ai, eu te amei no primeiro Não dia, era a senhor. Rafaela. A Rafaela, você era da sala dela, ela não era. Ela já dava trabalho já no primeiro dia. Tudo bem? Vamos lá? Como é que foram as férias de vocês? Foram bem? Curtiram, né? Pessoal, rapidinho aí, tá? Tem algumas informações, vocês já sabem, estão cansados de saber, mas assim, na sala de vocês eu acho que eu não tenho problema, a questão da participação de vocês sabem que vocês vão ter um pontinho lá no final do bimestre, aquele aluno que faz tudo, aquele aluno que participa, tá? Não só do bimestre, das atividades, vocês vão ter aquele pontinho lá para estar ajudando vocês, tá? Questão de entrar, de responder as atividades o mais rápido possível, não deixar para a próxima semana, tá bom? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, né, é a questão aí das atividades, né? Hoje, por exemplo, eu vou fazer a chamada, tá? Aí eu vou marcar lá a presença dos alunos que entraram, que participaram e tudo mais, a gente vai estar fazendo a chamada, tá bom? Até para a gente estar vendo aí a participação de vocês, tá bom? Eu gostaria que agora, né? Deixa eu ver quem poderia estar nos ajudando, né? Alguém gostaria de fazer uma oração aí para abençoar o nosso dia, o nosso bimestre que está começando, né? Sei que é sexta-feira, vocês já fizeram um monte de aula, mas assim, é bom a gente fazer uma oração aí, um agradecimento, né? Pedir para que Deus aí interceda por nós. Quem poderia estar fazendo? Cauã? Cauã? Oi. Bom dia, você foi o escolhido. Nós fizemos uma votação e você ganhou. Votação do quê? Para você fazer uma, vamos falar assim, uma oração aí para início do terceiro bimestre. Você faz? Faço, mas eu sou católico, vai também? Uai, você não faz a sua oração? Eu faço todos Uhum. os dias. Eu rezo o terço da misericórdia todos os dias, tá? A gente senta lá, eu e meus filhos, minha esposa, e a gente faz a nossa oração todo dia. Só você fazer a sua oração também. Não precisa ser, às vezes, algo específico, mas você pedir a intercessão e tudo mais. Pode ser? Uhum. Ah, então tá bom. Nós votamos. Alguém tem alguma objeção? Nós não votamos, todos nós não votamos no Cauã, não foi unânime? Você tá esperando a gente responder? Brincadeira, Cauã, nós não votamos. Eu estou fazendo um convite, se você quiser fazer, tá? Uhum. Então tá, pode fazer se você quiser. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, era convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o seu fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Rogai pela nossa morte. Amém.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido ao poder do Espírito Santo. Nasceu na Virgem Maria, passou os bons pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, estou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado em Deus Pai Todo-Poderoso. Onde julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ação dos pecados, a decisão da carne da vida eterna. Amém. E pedimos para que Deus nos interceda nesse terceiro bimestre, que a gente tenha um terceiro bimestre abençoado, um dia abençoado, para que a gente possa dar uma excelente aula e que vocês tenham um ótimo aproveitamento. Amém. Certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Biel? Daniel? Então tá, vamos lá. Muito obrigado, tá, Cauã? Tá? Que Deus interceda todos os dias, tá bom? Amém. Vamos lá rapidinho, tá? Vou fazer a chamada, tá? E vocês me respondem, tá? Quem não tiver, por exemplo, com o microfone ligado, alguma coisa, não conseguir ligar, alguém aí me responde para mim se está presente, tá? Cauã, o Alan está presente? Eu acho que tá. Ana Júlia? Aqui. Beatriz Vantini? Beatriz Duarte? Oi. Carolina Esteves? Oi. Carolina Angélica? Caroline dos Anjos? Catarina? Cauã? Presente. Daniel Oi. Átila? Oi, quem falou oi aí? Bom dia. Daniel Vasconcelos? Emanuele? Presente. Gabriel Gomes? Gabriel Vasconcelos? Gabriela? Gabriela? Giovanni? Gustavo? Gustavo? João Vitor? Manu? Presente. Mainara? Rafael? Presente. Rafaela? Presente. Vitória? Presente. Tá. Então, por exemplo, a Beatriz Vantini, a Caroline Dalbo, a Catarina, o Gabriel Gomes, o Gustavo e o João Vitor não estão presentes, certo? Se eles entrarem, depois eu anoto aqui, tá? Tava falando com meu filho que a internet está travando, tá bom? Então, se acontecer qualquer coisa, vocês já sabem, tá bom? Pessoal, hoje a gente tem bastante coisas para fazer, então eu vou pedir para vocês o seguinte: nós vamos usar lápis de cor, então quem quiser tá pegando, deixando aí no jeito, tá? Então a gente vai estar usando. Tem atividade que a gente vai começar e vocês vão ter que estar terminando depois para me mostrar na sexta-feira que vem, tá bom? Então nós vamos da página 3 até a página 10 e nós vamos também fazer a tarefa 17, tá? Então é tudo ligado à questão de uma forma de regionalização, tá? Nós desde o primeiro bimestre estamos falando de regionalização e vários tipos de critérios de regionalização, tá? Então vamos lá rapidinho. Se vocês quiserem, por exemplo, a questão da revisão, então eu vou ter que pedir para vocês me ajudar o mais rápido possível aí, para a gente não, né, não ficar enrolando, porque senão não dá tempo, tá? Então vamos lá. Módulo 5, aspectos da América, né? Ou seja, América, aspectos físicos. Hoje a gente vai estar trabalhando a questão do que? Do espaço, território, né? Regionalizando o continente americano, tá? A geografia, como sabemos, procura entender nossa sociedade e nosso mundo a partir do estudo do espaço geográfico, produto das relações entre o homem e dos homens com a natureza, o qual se materialização das marcas que a sociedade vai deixando ao longo do tempo. Entender esse espaço significa, assim, entender o processo de desenvolvimento dessa construção, colocando em evidências o trabalho humano e permitindo que cada um de nós possa contribuir de forma consciente nessa elaboração.
Vimos também que a cartografia nos ajuda a entender essa espacialidade, que vai mudando historicamente com o desenvolvimento das relações diversas em cada época, com a intervenção das diferentes tecnologias, e nos permite refletir sobre as múltiplas ideias e visões do mundo. Para além disso, discutimos que essa espacialização nos permite criar uma regionalização, uma construção conceitual muito utilizada para representar as várias ideias sobre um mundo de relações em que os países são desiguais quanto à economia, à sociedade, à cultura e até quanto à influência que exerce uns sobre os outros no mundo globalizado. Nessas discussões, destacamos que as divisões dos países em blocos ou blocos mais ou menos semelhantes representam apenas uma generalização e que seja qual for o critério adotado, todas elas têm limites, embora possam ser utilizadas como uma abordagem inicial. Deve-se levar em conta que elas não apontam a especificidade e as particularidades nos diversos cantos do mundo. Com essas divisões, perde-se a perspectiva de que as manifestações e as organizações das diferentes sociedades são múltiplas e que, em cada lugar, apesar da visão global, há adaptações segundo as suas características culturais, físicas e históricas. Isso vale de um país para outro, assim como para uma área de um mesmo país. Então aqui está falando de formas de regionalização, a questão da economia, a questão da relação com a sociedade e de diferentes lugares, né, formas. Foi aquilo que a gente até falou. Se eu pegar dentro de Itupeva, eu tenho diferenças de um bairro para o outro, né? Às vezes dentro do próprio bairro a gente já vê algumas diferenças, né? Lembra daquela atividade das fotos que a gente conseguiu perceber até a forma de consumo de uma família para outra, né? É por isso que ao pensarmos uma regionalização do mundo em blocos de países, cabe-nos a cada momento fazer uma reflexão crítica sobre os conceitos nela expressos e, indo além, observar a partir da própria realidade as possibilidades e a interação dos diversos aspectos que a compõem, para produzir um conhecimento geográfico que abarque um mundo global e que permita ao mesmo tempo pensar o mundo real e a sociedade como manifestações do diferente. Dessa forma, iniciamos o nosso estudo do espaço mundial com o continente americano, para nele descobrir como combinar e refletir sobre a importância das divisões sistemáticas e assim conhecê-lo mais profundamente. Então, agora, literalmente, a gente vai trabalhar o continente americano, formas de regionalização e divisões do continente americano. Nós temos um mapinha na página 4. Vamos lá, rapidinho, tá? Esse mapinha, se eu pedir, por exemplo, Giovanni, me ajuda aí. Se você tivesse que dividir o continente americano, você dividiria ele como? Em quantas partes? E qual critério? Em 3 partes, Como? devido à posição geográfica em que eles estão. Ah, tá. E qual seria? O do norte, que seria Canadá, Estados Unidos e México, que estão mais ao norte. O central, que são os países que estão no centro, Caribe, etc. E o sul, que são os países que estão mais ao sul. Tá, então você está dividindo ele em 3 partes. País da América do Norte, país da América Central e país da América do Sul, certo? Então, literalmente, né? As Américas seria o título e a legenda seria de 3 cores, correto? Tá? Vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho. Agora nós vamos fazer a atividade. A partir do que você aprendeu e levando em conta as considerações anteriores sobre as regionalizações, estabeleça uma divisão regional para o continente americano. O Giovanni deu um exemplo. Rafael, que exemplo que você daria? Eu, professor? Isso. Não pode ser a mesma. Eu não sei, professor. E você, Rafaela? Professor, eu dividiria parecido, só que o México junto com a Central. Por quê?
Meio besta, mas eu acho que é porque os Estados Unidos e o Canadá falam inglês. Ah, então você poderia estar dividindo por idioma? Mais ou menos isso. Vamos colocar um exemplo. É claro que a gente tem aqui o Canadá como o inglês, mas nós também temos o francês aqui, né? Mas assim, Estados Unidos e Sim. Canadá seria o inglês, México e esses países aqui seria qual? O espanhol, e o Brasil seria o português. Seria uma forma. Aí qual que seria vamos falar literalmente a legenda? Línguas oficiais, né? Aí seria as três: inglês, espanhol e português. É um exemplo, Professor, tá? aí tem que pintar da Isso, cor? tá? Tá. Isso. Aí o que, que eu vou pedir para vocês? Porque senão às vezes não vai dar tempo. Então, ao invés de vocês pintarem, vocês podem fazer aquele tracejado, né? Um traço apenas com a cor. Então, aí vocês vão estar fazendo, tá? Então, assim, nós temos alguns exemplos, tanto o Giovanni como a Rafaela, e se tiver mais algum, tá? Vou dar um minutinho para vocês pintarem esse mapa e para vocês fazerem o título e a legenda. Porque olha cá, utilize os seus conhecimentos de cartografia criando uma legenda e um título para o seu mapa. Responda agora, observando o que você construiu. Por que você escolheu essa divisão? Qual o critério utilizado para construí-la? Aponte as limitações que ela apresenta, utilizando um exemplo. Então, por exemplo, é por país, né? Começa um, termina o outro. Então, vamos lá, rapidinho vocês têm que fazer isso. Vamos lá, vou dar um minuto para vocês fazerem um mapa e mais um minuto para vocês responderem as questões. Não precisa pintar tudo certinho. Coloque lá se vocês quiserem, depois vocês terminam, né, depois da aula. Mas vamos fazendo aí rapidinho. Vocês têm 2 minutos para fazer a atividade. Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. Se a gente está no continente americano também, não tá? Correto. Então, por que quem mora nos Estados Unidos chama americano? Pô, Não é a forma correta da gente falar. A forma correta seria os norte-americanos. Mas aí a gente acaba utilizando que americano seria só quem vive nos Estados Unidos. Mas é uma forma errada da gente citar, porque a gente também é americano, porque a gente também mora né? Mas aí fala os latinos americanos, que é outra forma da gente também regionalizar o nosso espaço, tá? obrigada, professor. Nada, Gabi. Professor, todos os países em volta do Brasil, eles falam espanhol? Não todos. Por exemplo, eu tenho a Guiana Francesa, que ela é uma província da França. Então, a língua oficial aqui acaba se tornando o quê? O francês. Mas a grande maioria são, por exemplo, é o espanhol, pelo fato da colonização dos espanhóis. Tá, obrigada. Um minuto.
Professor, Oi, pode falar. qual é o idioma da Guiana Francesa? Aninha, o seu tá tão baixinho. Professor, Eu acho que é a Manu, sor. Quem que perguntou? Emanuele. Oi? Senhora Emanuele tá Ah, é a perguntando. Manu. Fala, Manu. Qual é o idioma da Guiana Francesa? Tá, a Guiana Francesa tem uma parte que fala, por exemplo, espanhol, ali por causa da região, tudo, mas a língua oficial é o francês devido ao quê? Tá? Porque ela é uma província da França, ela ainda é considerada, por exemplo, né, literalmente como se fosse uma colônia, ela ainda não conseguiu a sua independência, tá? Obrigada, senhor. Nada, mano. Pronto? Gabriel, Daniel, já fizeram? Por quê? A gente ainda tá pensando. Ah, não fica pensando muito não, porque senão acaba algo e nós estamos pensando. A gente deu alguns exemplos, o Giovanni, a Rafaela, né? Professor, Oi, pode falar. eu não entendi o que a letra C tá pedindo. A letra C, aponte as limitações que ela apresenta. Que tipo de limitação? É uma limitação de um país, né? Então ela se limita aonde? Aonde começa um país, aonde termina o outro. Então ela literalmente ela tem uma divisão por países, né? Não é uma divisão natural, às vezes um rio, às vezes uma linha do Trópico de Câncer ou de Capricórnio, alguma coisa. Ela, literalmente é o quê? É uma divisão, né? É uma limitação, vamos falar política, porque você acaba se limitando pela questão dos países. Obrigado. Nada. Pronto, vamos lá, né? Então vocês já escolheram a forma de divisão de vocês, colocaram o título, colocaram a legenda, tá? Então vamos lá. Rafinha, o que você fez no seu mapa? Rapidinho. Professor, eu fiz em questão do clima, eu usei o clima como para dividir. Isso, então foi os fatores climáticos. Então, por exemplo, acima do Trópico de Câncer, você usou um clima, um exemplo, tá? Como que você usou? Eu coloquei um clima um pouco mais frio, senhor, ali na região dos Estados Unidos e do Canadá. Isso. E aqui, por exemplo, no sul também você chegou a colocar. Então, assim, uma coisa que chama atenção, Rafinha, às vezes é a questão da extensão latitudinal, por exemplo, do continente americano. Ele pega desde o Polo Norte até quase o Polo Sul, né? Se a gente parar para analisar. Então, ele é muito extenso de norte a sul, né? Você pode ver que ele tem o Círculo Polar Ártico, ele tem o Trópico de Câncer, ele tem a linha do Equador e ele tem o Trópico de Capricórnio. Então, quer dizer, os paralelos principais, né,
todos eles cortam o continente americano. Isso é interessante também para a gente pensar, porque são essas linhas que delimitam, por exemplo, o que, né? As zonas, por exemplo, térmica, né? A zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Então, o que eu tenho aqui, ó? Acima do Círculo Polar Ártico, eu tenho o que, né? A zona polar, né? Do Círculo Polar Ártico até o Trópico de Câncer, tem a zona temperada. Do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, tem a zona tropical. E abaixo do Trópico de Capricórnio, tem a zona temperada novamente. Tá? Então, são alguns exemplos que a gente tem, tá? Tudo bem? Uhum. Tá. Sim, sim. Aí, nas respostas de vocês, né? Por exemplo, por que você escolheu essa divisão? É uma resposta pessoal. Então, você vai colocar por causa do clima, que eu quero mostrar a diversidade, as diferenças que tem. Qual o critério utilizado? O clima. Estou dando exemplo no caso do Rafael, tá? Vocês vão responder de acordo com o que vocês preencheram. Aponte as limitações. Quais são as limitações? São as linhas, por exemplo, dos paralelos? Qual que é, Rafa? Professor, eu usei, a linha dos paralelos na região. Isso. Tá? E vocês colocam isso aí. Tudo bem? Alguma dúvida? Continuando, vamos lá. Agora nós temos aí mais 3 questões. Divisão geográfica e natural. Observando o mapa que você construiu na sessão anterior, é possível perceber alguns indicativos que nos permitem identificar e analisar o posicionamento geográfico da América. Agora responda. Quais as linhas imaginárias que atravessam o continente? Acabei de falar, né? Linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Muito bem. A partir delas, em que hemisfério se encontra a América? Norte e Sul. Norte é a mesma coisa que setentrional. Sul é a mesma coisa que meridional. E ocidental, ou seja, ele está do lado oeste, né? Que outras deduções você pode apontar utilizando-se dessas linhas? A variedade de zonas térmicas, as diferentes paisagens vegetais, a grande extensão de norte a sul, né? Então, a partir do momento que você tem uma grande extensão de norte a sul, você tem uma grande variedade de paisagem. Você tem um clima mais quente, um clima mais frio, um tipo de vegetação num lugar, um tipo de vegetação no outro. Tudo isso relacionado às zonas térmicas, tá? Muito bem, pode ir escrevendo aí rapidinho. Pronto? Pronto? Gabi, Daniel? Pronto, sir. Pode falar, Giovanni. Giovanni? Ah, não, só falei que pra mim tá pronto também. Tá. Se vocês tiverem, às vezes, alguma dúvida, dê um print, tá? Depois vocês preenchem rapidinho, tá? Página 6. Vamos lá? Carol, tá conseguindo acompanhar?
Tem duas. Não tem Eu? problema. Pode Carol. responder. Então vamos. Página 6. América do Norte, divisão política, né? Então nós temos aí um desenho, né, do mapa, literalmente o que? Da América do Norte. Então quais são, por exemplo, os países que fazem parte da América do Norte? Eu tenho o Canadá, eu tenho os Estados Unidos e o México, tá? O Alasca, né, é uma província dos Estados Unidos. A Groenlândia está aqui fisicamente, mas ela é uma província do que? Da Dinamarca, tá? Então, até para que vocês entendam. Então, a primeira coisa que chama a nossa atenção é a amplitude latitudinal do continente americano, ou seja, ele se alonga no sentido norte e sul e permite, assim, uma primeira divisão: América do Norte, América Central e América do Sul. Olha a América Central, né? Então, nós temos aí a América Central, uma divisão política. Por que é divisão política? Porque está mostrando a divisão dos países, né? Como Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, né? Panamá, Haiti, Jamaica, Cuba, né? Então, a gente tem literalmente a América Central. E aí, o que é interessante? Nós temos as partes das ilhas e nós temos a parte do continente. Então, olha lá. Observe que aparece duas porções diferentes nessa parte da América. O conjunto de ilhas, chamado de parte insular, e a parte que dá continuidade ao continente, chamada de parte istmica, tá? Isso aqui são dois exemplos que nós temos. E aí, na página 7, nós temos o que? América do Sul, divisão política, tá? Que mostra também a divisão por países. Mas dentro dessa divisão dos países, a gente tem aqui, vamos falar, América do Sul dividida em 3 partes, né? Ou literalmente 4 partes. Uma é o Brasil e depois as outras 3 em destaque. Guiana, Suriname, Guiana Francesa, países andinos, tá? Que é esse aqui, tá? E países platino, esses aqui. O que acontece? Por que eles recebem, por exemplo, essa subdivisão? Vamos lá entender. A região das Guianas se caracteriza por aspectos ligados à Amazônia. Os países andinos sofrem influência da Cordilheira dos Andes. E os países platinos estão interligados pela Bacia Platina, tá? Então, são exemplos que a gente tem, tá? Quem poderia estar lendo essa parte aqui para nós? Gabriela? Posso ler? A localização, senhor? Isso. Pode ler tudo aqui, até geográfico, tá? Depois o Giovanni lê outra parte, tá, Gi? A localização geográfica nos ajuda a identificar a variação das zonas térmicas e, consequentemente, das paisagens climatológicas tão diversificadas no continente americano. Ainda com relação à localização geográfica, os elementos do relevo e da hidrografia também nos permitem entender um pouco melhor a diversidade entre os países. Porque conhecer essas condições naturais é importante para entendermos o continente e a diversidade dos países. Lembre que o espaço geográfico depende das várias formas de interação do homem com a natureza, de que é nela que exerce seu trabalho, com mais ou menos tecnologia, construindo as paisagens sociais, terrenos mais ou menos planos, proximidade ou não de rios, climas mais quentes ou mais frios, vegetação mais ou menos abundante, são dados que interferem na forma de ocupação e apropriação do espaço geográfico. Tá, então o que ela está tentando nos mostrar? Uma variação que existe, né? Principalmente pela questão de localização. Então você tem uma variedade climática muito grande. Essa variedade climática nos ajuda a entender também a diferença na vegetação e principalmente na temperatura em termos do quê? Pela proximidade da linha, vamos falar assim, do Equador, pela proximidade, vamos falar assim, do oceano, pela questão, vamos falar de altitudes, principalmente pela Cordilheira dos Andes. Então, tudo isso são exemplos que a gente consegue perceber dentro do continente americano. Então, é um continente extenso, né, latitudinal, então isso também interfere, vamos falar assim, nas zonas térmicas, na variação, vamos falar assim, da temperatura, na vegetação e tudo mais, tá? São exemplos que a gente tem. Agora nós vamos falar um pouquinho da divisão histórico-linguística,
Então, histórico significa da época da colonização. Linguístico entra na questão do quê? Dos idiomas, né? Como a Rafaela disse, né? Como outros disseram aí também, tá? Vamos lá, Giovana, pode ler. Divisão histórico-linguística. O continente americano, como sabemos, tem sua história profundamente ligada à primeira fase do capitalismo. O mercantilismo, iniciado com as grandes navegações que buscavam novos mercados e produtos. Na Europa dos séculos XVI e XVII, a descoberta de novas terras pelos portugueses e espanhóis desencadeou uma corrida para garantir as novas riquezas e vários outros países, como a Holanda, França e Inglaterra, tentaram resguardar esse direito, quer fazendo invasões às terras ibéricas, quer fazendo acordos comerciais, que desviavam desses países a maior parte dos seus proventos vindos de suas colônias. Nas áreas pertencentes aos portugueses e espanhóis, a maioria de clima tropical, com produtos exóticos e muito lucrativos, que não existiam na Europa, a colonização ocorreu como exploração. Todas as riquezas obtidas das colônias, matérias-primas, agrícolas e minerais, eram monopólio de suas metrópoles, que lhes forneciam manufaturados para atender às demandas de suas populações, além de equipamentos e investimentos para a produção. Isso gerou o que chamamos de acumulação primitiva de capital, que se concentrava na metrópole e que permitiu, posteriormente, o desenvolvimento industrial dos países europeus. Essa parte a gente já estudou lá nas fases, por exemplo, né, do capitalismo, quando a gente estudou sobre o mercantilismo, a acumulação primitiva de capital. Como que eles conseguiram isso? Através do quê? Da exploração das colônias pelas metrópoles, né? Então, olha aqui, ó, um tipo de exploração, né? Ou seja, um tipo de colonização. Então, dentro do continente americano, a gente tinha um tipo de colonização chamada de exploração, que é aquela que retirava toda a riqueza, né, que tinha dentro da sua colônia, tá? Quem continua para nós? Eu posso ler, sir. Então vamos lá, Rafa. Na Holanda, França e Inglaterra, num primeiro momento, acontecia a reforma protestante, gerando perseguições e migrações para novas terras da América. Esses migrantes dirigiram-se, sobretudo, ao norte do continente, com condições naturais e produtos semelhantes aos da Europa, e naquele lugar criaram colônias que atendiam prioritariamente o seu mercado interno. Sua ligação com a metrópole se fazia através do pagamento de impostos, mas parte da riqueza permanecia ali. É o que chamamos de colonização de povoamento. Nós já vimos lá atrás que tem o que? O tipo de colonização de exploração e agora de povoamento. Vamos lá, pode continuar, Rafa. Tanto num caso como no outro, os colonizadores ocupavam territórios de populações nativas, os indígenas, impondo sua vontade de forma violenta, com o massacre e a escravidão, mas, sobretudo, com a perda de sua identidade cultural, substituída pela do colonizador. A adoção da religião, o novo modo de vida, a mudança de costumes e de alimentação, e, claro, a adoção da língua. Assim, mais uma divisão pode ser observada. Os lugares ocupados pelos ingleses, chamados de América Anglo-Saxônica, e os lugares ocupados por povos de língua latina, portugueses, espanhóis e franceses, denominado como América Latina. Muito bem. Então a gente tem qual exemplo para que vocês entendam? Nós temos um tipo de colonização de povoamento e nós temos um tipo de colonização de exploração. Então a gente tem esse exemplo até para que a gente consiga perceber. No mapa a seguir, faça uma divisão entre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Não se esqueça de colocar na sua legenda. Então, por exemplo, América Latina, México, os países da América Central e América do Sul. Isso é a América Latina. Estados Unidos, Canadá é a América Anglo-Saxônica, tá? Então, precisamos pensar o seguinte, que
o Canadá e os Estados Unidos, né? Ah, nós vamos incluir aqui na nossa cor, tá? A Groenlândia, nós vamos incluir o Alasca, tá? O que a gente precisa pensar? O Alasca, o Canadá e os Estados Unidos fazem parte da América Anglo-Saxônica. Eu vou pintar de uma cor. México, América Central e América do Sul, América Latina, vou pintar de outra cor. É daí que surge, né, aquele nome do que? Os americanos e os latino-americanos, né? Mas o correto, então, seria eles falarem os norte-americanos, tá? Mas de acordo com a pergunta que eu acho que foi a Manu que fez, tá? São exemplos que a gente tem. Então, vamos lá respondendo rapidinho. Senão não vai dar tempo de fazer revisão hoje, tá? Tudo bem, se vocês não quiserem a revisão, não tem problema. Aí depois tem a questão B. A partir dessa regionalização, identifique as línguas oficiais e o tipo de colonização. Então, nós temos aqui, né, na América Anglo-Saxônica, né, nós tivemos o Canadá e os Estados Unidos e o predomínio da língua inglesa, né, que é uma colonização de povoamento. Na América Latina, tá? Nós temos o México, América Central, América do Sul e o predomínio da língua espanhola, portuguesa, né? E principalmente é uma colonização de exploração, tá? Pode marcar aí rapidinho. Tipo aqui, ó, tá? Aqui e aqui. Isso, um parágrafo e 2 parágrafos. 2, então. Pronto? Já terminaram? Não. Alguém já respondeu a questão B? Manu? Carol? Sim, senhor, já respondi. Pode passar, senhor. Tá, então vamos lá para a página 9. Qualquer coisa vocês vão terminando depois, tá? Então vamos lá, página 9. Nós falamos de uma divisão física, uma divisão política, uma divisão linguística e tudo mais. Agora nós vamos falar de uma divisão econômica. Nós já estudamos tudo isso lá atrás, tá? Agora é literalmente uma revisão. Então vamos lá. Fazer a divisão econômica dos países do continente americano nos leva a considerar os seguintes parâmetros. 1. Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT, que nos indica o papel de cada país no contexto da economia mundial.
central, ou seja, se ele é, né? Então vamos lá, quem que poderia estar me ajudando aí na leitura? Vai lá, Rafael, desenvolvido. Desenvolvido, concentra capitais, é altamente industrializado, é produtor de tecnologia, investidor de capitais através da implantação de multinacionais pelo mundo. Subdesenvolvido emergente. Subdesenvolvido emergente, depende de capitais estrangeiros, é produtor de matérias-primas, commodities e de produtos industrializados de multinacionais, que constituem a maior parte de seu parque industrial, dependente de investimentos e tecnologias externas. Subdesenvolvido não industrializado. Produtor de matérias-primas agrícolas e ou minerais, dependente dos mercados externos. Muito bem. 2. Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que mede o nível de qualidade de vida oferecido à população, com base na renda, na saúde e na educação. Muito bem. Beatriz Duarte, está aí? Pode ler para nós? Aonde? No quadro roxo, senhor? Isso aqui, essa medição. Essa medição é feita anualmente pela ONU e apresenta 4 faixas de desempenho: muito alto, alto, médio e baixo. A pontuação é dada no intervalo de 0 a 1, em que os países com melhor qualidade de vida estão mais próximos do 1, enquanto aqueles que apresentam dados insuficientes aparecem mais próximos do 0. Isso, nós já estudamos lá atrás o que é IDH. 3. Espacialização centro-periferia, que se baseia na influência exercida pelos países sobre os outros, controlando ou não sua economia, modo de vida e até a política. Nesta divisão estão presentes. Vamos lá, Giovanni. Países centrais são os países mais influentes, expandindo suas multinacionais para várias partes do mundo. Periferia da área central são os países ricos, porém que sofrem influência de outros países, seja através de parcerias, seja pelos interesses comuns. Subcentros de periferia são países que recebem os investimentos e tecnologia dos países centrais e que passam a ter uma influência regional, difundindo os interesses dos países centrais. Periferia são países que dependem da exploração de seus recursos naturais e que não se industrializaram. Área marginal. Devido a questões locais, como conflitos, guerras civis, baixo nível de qualificação da mão de obra e baixo poder aquisitivo, não desenvolveram atividades de exportação de interesse para o mercado mundial, nem são interessantes para o investimento externo. Tá, muito bem. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Para vocês. Será que eu consigo pegar o mapa do continente americano e dividir os países em desenvolvido, subdesenvolvido emergente e subdesenvolvido não industrializado? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo dividir os países em IDH? Muito alto, alto, médio e baixo? Será que eu consigo dividir os países do continente americano em países centrais, periferia da área central, subcentro, periferia, área marginal? Será que eu consigo fazer isso? Como? Que país que eu posso considerar como central? Estados Unidos. Que país que eu posso considerar a periferia da área central? Canadá. Que país que eu posso considerar subcentro da periferia? Brasil. Periferia, por exemplo, eu posso colocar Colômbia. Área marginal, Haiti. Estou dando exemplos, tá, gente? O que eu posso fazer, tá? Então, isso aí, pensa um pouquinho nisso, tá? Agora, vocês têm essas 2 atividades para estar fazendo, ou melhor, 3, e mais a tarefa 17. Essas atividades são para sexta-feira que vem, tá? Então, vamos lá. Para fazer este exercício, utilize a sua coleção de mapas. No mapa em branco da América, reproduza, usando seus conhecimentos de cartografia, uma divisão econômica possíveis, segundo os parâmetros econômicos apresentados. Quais são os parâmetros? 1, 2 ou 3. Você vai escolher um deles para você estar fazendo essa divisão. Muito bem, tá? Considerando o que você aprendeu, depois que você fez esse mapa, você distribuiu ele, né? Usando desses critérios, 1, 2 ou 3, aí você vai responder essas 2 questões. Considerando o que você aprendeu sobre regionalização, qual o motivo da sua escolha?
Por que você escolheu, por exemplo, a espacialização centro e periferia? Por que você escolheu, por exemplo, o IDH? É mais fácil, porque você pode estar classificando eles. Eu pesquiso lá o IDH de cada país e vou montando, né? É uma questão que eu posso estar pensando. Mas nós temos isso até na apostila do segundo bimestre, né? E depois, refletindo sobre as relações econômicas no mundo atual, quais as contribuições críticas que você pode apresentar? Que tipo de contribuição seria essa? Os países, um que depende do outro, um país mais rico, um país mais pobre, o que dá para a gente falar? Então eu tenho que colocar minha opinião crítica em relação a isso, tá? Vamos lá na tarefa 17 rapidinho, tá? O que é a tarefa 17? Vocês têm algumas questões para fazer e tem um mapa para estar respondendo. Então, na página lá, por exemplo, da tarefa 17, o que está pedindo? Primeiro, né? Divisão geográfica. Então, o continente americano está dividido em América do Norte, Central e do Sul. Divisão histórico-linguística, anglo-saxônica e América Latina. Divisão econômica, é essa dessa página que a gente acabou de ver. País desenvolvido, emergente, subdesenvolvido não industrializado. Aí a gente tem lá, né, países sendo periferia, IDH, são exemplos que a gente tem. E depois o 2, América do Sul, divisão regional. É para que você faça o quê? A questão daquele mapa. Que mapa que é que vocês têm que fazer? Você tem ele aqui, né? Olha o mapa aqui, ó. É esse mapa aqui, literalmente, para você copiar onde? Lá vamos falar da tarefa 17, né? Então, você vai estar usando a legenda do jeito que está aqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, eu não entendi muito a divisão geográfica que está pedindo na tarefa. Qual que é a pergunta? É no exercício 1, no A. Tá, então. A divisão geográfica ela é dividida em América do Norte, Central e do Sul. Obrigada, senhor. Nada, filho. Tá? Vou passar a revisão para vocês rapidinho. Vamos lá. Se não der tempo, vocês já deu o print na tela de vocês aí, tá? Então, nós temos aí a primeira aula do terceiro bimestre. A regionalização histórico-social da América divide o continente em duas regiões. Quais são elas? A América Latina e a América Anglo-Saxônica. Com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que abrange apenas quem? Os Estados Unidos e o Canadá. Tá? Então, apenas esses dois países fazem parte da América Anglo-Saxônica. Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que na colonização, né, da América, os colonizadores incentivavam a fixação da população na colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela. Não é à toa que chamamos de colonização de povoamento, tá? Os países da América Anglo-Saxônica são considerados grandes potências mundiais, Estados Unidos e Canadá. Isso porque possuem os melhores índices socioeconômicos do mundo em relação à sua situação econômica. É possível afirmar que todos os países da América Anglo-Saxônica possuem elevado nível de industrialização. Todos quem? Canadá e Estados Unidos. E o setor terciário bastante desenvolvido. Quais são os países que integram a América do Sul? Então, aqui eu tenho o nome de todos os países que integram, como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Guiana Francesa. Isso são os países que fazem parte da América do Sul. Então, fique atento, porque pode ter perguntinha lá e às vezes tem países que não fazem parte, né, que não integram a América do Sul. Então, a resposta vai estar errada. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem perguntar? Sobram aí 2 minutinhos, tá? Para vocês tirarem dúvida. Alguém gostaria de perguntar? Senhor, Pode falar, dos na página 2, que é para fazer aquele mapa em branco lá, é que tá no final da apostila? Isso, lá no final da apostila você tem um mapa em branco. E aí você vai usar um daqueles critérios, tá? Eu vou tirar aqui, já deram o print aqui? Tá.
Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar, por exemplo, o mapa, né? E você vai estar fazendo o quê? De que forma, né? Você vai estar usando esses critérios aqui, né? Para você estar montando o seu mapa. Ou você vai usar o 1, o 2 ou o 3. E aí você vai classificar esses países de acordo com o nível dele. É desenvolvido, é subdesenvolvido, não é industrializado? Aí você coloca dentro do continente americano quais são os países que são desenvolvidos, quais são subdesenvolvidos emergentes, quais não são industrializados. Tá bom? Obrigada, E se eu pegar IDH? É só eu classificar. Muito alto, alto, médio e baixo. E aí eu classifico. Então eu vou pintar, por exemplo, de 4 cores, cada um de uma cor. Espacialização centro-periferia. Vou pegar o que é central, o que é periferia, o que é subcentro, tá? Tudo bem? Então tá, meus amores. Obrigada. Beijo, até sexta que vem, tá? Senhor, Oi, pode falar, Ana. ô, senhor, onde você colocou a prova de recuperação que eu não encontrei? Eu vou mandar segunda-feira, tá? Tá, obrigada. Aí a gente manda segunda e aí eu vou colocar lá 2 dias para você estar respondendo e me enviando, tá bom? Tá, obrigada. Nada, meus amores. Um beijão, tá? Certo, Gi? Certo, Dan? Tchau. Tchau, Rafa. Tchau, tchau.